Olá, boa tarde. A paz seja com todos. Eu vim trazer um pouquinho da palavra de Deus e vamos começar com louvor. Amém? Para que esse vídeo não seja tão grande. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Amém. Glória a Deus. Oração é alimento para nossa alma. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Desculpem aí o... Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele trabalha o tempo todo com nós. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Aleluia. Deus vai Louvor na invade o frente, céu, abrindo quebra as caminho, correntes. quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito Louvor. Nós temos que louvar o Senhor em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Ele anda conosco de dia e de noite. Amém. Glória a Deus. Eu não quero me estender aqui, porque senão o tempo passa muito rápido. Amém? Então, eu vim trazer uma palavrinha para nós, para o nosso coração, daquilo que eu penso que Deus esteja ministrando na minha vida e que Ele possa estar ministrando também na vida dessas pessoas que vão estar vendo este vídeo. Amém? Faz um tempinho que eu não venho aqui, mas hoje eu criei coragem e estamos aqui novamente. Que Deus possa te abençoar, possa abrir sua mente, que você possa entrar em entendimento daquilo do que Deus está falando, que você possa ter entendimento, discernir, né? E tomar posse das bênçãos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, né? Esse louvor fala que
Deus quebra as correntes, tira os espinhos. E é isso que nós queremos, né? Quando a gente vem para Deus, vem buscar no Senhor, nós queremos estar libertos, livres, para adorar, para engrandecer o nome do Senhor, livre da tristeza, livre da mágoa, livre da falta de perdão, livre para crescer, livre para ser quem nós somos e principalmente quem nós somos em Deus, né? Através do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Hoje o Senhor ministrou a palavra ao meu coração em Isaías 45, que fala sobre o rei Ciro. O Ciro, o libertador de Israel. Eu vou estar lendo um pedacinho e estar comentando algo. Amém? 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele portões que não se fecharão. Aleluia! Eu irei adiante de você e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Aleluia! Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que eu chamo pelo seu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Esse é o nosso Deus. Amém? Aqui ele chama o rei Ciro para libertar o povo de Israel. O povo estava lá escravizado novamente, né? O rei Nabucodonosor deixou seu filho no reinado, morreu e deixou seu filho no reinado. E o seu filho foi adiante de outros deuses, e aí Deus vê o sofrimento do seu povo naquele lugar e levanta o rei Ciro, para que fosse lá então e tomasse aquele lugar das mãos daquele rei que não estava respeitando o seu povo, não estava reinando para o povo, mas estava reinando para si mesmo. E diante disso, até mesmo nessa época, o dia que Deus deu Israel ao rei Ciro em batalha, apareceu a mão, né? Para quem conhece um pouquinho da palavra sabe que apareceu a mão lá que escreveu na parede, né? Que o rei, aquele rei daquela época, filho de Nabucodonosor, tinha sido pesado e medido. E o Senhor estava dividindo o reino dele, porque ele não respeitava, né, as leis e a vontade de Deus. Então, para que nós possamos crescer, nós devemos respeitar as leis, as ordenanças do Senhor, os princípios divinos, para que o nosso reinado seja um reinado de união, unidade, e esteja diante do trono de Deus, na presença do Senhor em todo o tempo. E Deus viu em Ciro um coração que poderia ir a essa guerra e libertar o seu povo. E então Deus o chama, mesmo que ele não conhecesse Deus da maneira que ele deveria conhecer, né? Mas mesmo assim, Deus o chamou pelo nome, ou ungiu, chamou ele de ungido, né? O meu ungido, pegou ele pela sua mão direita. Aqui no 1 está escrito, a quem tomo pela mão direita, pela para submeter as nações diante dele, ou seja, para fazer ele mais grande ainda. Ele já era, né, ele já enfrentava batalhas, ele também era de uma família de reis, e ele já ia às guerras e vencia as guerras, né? E dessa vez Deus deu esse lugar, né, onde esse rei estava ali reinando, e o Senhor enviou ele para que fosse lá ganhar a batalha daquele rei, tirar aquele reinado. E ele foi. E ele chegando lá, ele foi e ele ganhou aquele reinado para ele, né? E o reino dele ficou muito maior do que já era. E nós vamos ver lá em Daniel 2:21. Deus é aquele que muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece reis. Esse é o Deus que chamou o rei Ciro para reinar naquela época. E esse é o nosso Deus, é o nosso rei, é o nosso Senhor, ele que vai à frente das nossas batalhas. Mas para isso nós temos que respeitar, ele tem que olhar para nós, né, e enxergar um coração quebrantado, contrito,
e principalmente um coração obediente às leis do Senhor, obediente aos princípios de Deus, obediente àquilo que Deus falar conosco. A obediência é o princípio de todas as coisas. Nós temos que obedecer o Senhor, obedecer. Não adianta a gente ficar sacrificando, não adianta você abrir mão de muitas coisas para o Senhor se você não for obediente a Deus. Nós temos que ser obediente. Nós vamos ver que em toda a palavra o povo de Deus, ele perece sempre porque ele sempre foi desobediente. Todas as vezes que você viu o povo de Deus perecendo, ele pereceu por falta da obediência àquilo que Deus estava falando, né? E também nós vamos ver em Esdras 1, Deus que desperta o espírito de Ciro para que ele fizera tais coisas. Deus que despertou, Deus que falou com Ciro, Deus que despertou o coração dele. Então nós vamos ver que Deus, ele sempre vem falando e mexendo com o homem no seu coração. Então fique atento à presença de Deus. Fique com o teu coração quebrantado, teu coração humilde ao ouvir a voz do Senhor. E obedeça quando ele estiver falando. Às vezes, a nossa pedrinha da coroa, às vezes a nossa vitória, ela está nas mãos do Senhor de uma maneira assim muito simples e muito assim quase que invisível, sabe? É algo assim, aquilo que menos chama atenção. Às vezes é justamente naquilo que nós estamos tropeçando. E então pare e ouça o sussurro do Espírito. Não adianta a gente ficar ouvindo aquilo que o Espírito Santo vem e esclarece totalmente. Às vezes ele apenas trouxe uma voz muito silenciosa ao nosso coração. E nós devemos estar sensíveis a essa voz. Estar sensíveis para que possamos ouvir essa voz. Então, peça ao Senhor. Se você não tem estado sensível, e se você vê que você está perdendo batalhas, talvez, né, sem saber aonde que está o problema, peça ao Senhor. Peça a Deus, Senhor, aonde que está, o que eu não estou ouvindo, né? Fale mais claro, me deixe mais sensível, quebrante mais o meu coração, desperta mais o meu espírito para te ouvir, desperta o meu espírito, como o Senhor despertou o espírito de Ciro, do rei Ciro, para fazer aquilo que o Senhor queria, fazer os teus feitos, realizar a tua vontade. E a vontade de Deus, nós sabemos que para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E principalmente aqueles que amam a Deus, né? O rei Ciro, nós não vamos ver ele no contexto bíblico, nós vamos ver que Deus aqui o chamou e o ungiu, né? Deus o chamou e o ungiu. Então, eu vejo que Deus, ele tem necessidade, ele tem desejo de chamar e ungir. Não é chamar os ungidos, mas é chamar aqueles que estão com o coração quebrantado, tementes a Deus, que temem ao Senhor, né? E que ele possa ouvir a voz de Deus. Deus, ele quer chamar os de fora também. Ele não quer usar só os de dentro. Ele quer chamar aqueles que estão fora também para dentro. E quer os ungir. E quer pegar na sua mão direita. E quer usá-los, né, para vencer as batalhas que o Senhor deseja vencer. Todo o poder alcançado por Ciro veio de Deus. Isaías 45:1. Nesse texto que eu estou lendo, nós vamos ver que foi Deus que estabeleceu ele para que ele vencesse outros reis, para que ele quebrasse ali, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, darei a você. Então, é Deus que coloca o poder, a força, a autoridade, sabe? É Deus que coloca na nossa vida para a gente vencer. E aqui ele fala ainda, ó, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Então tem aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, mas que já estão entrando no alinhamento de Deus, que já estão entrando no prumo divino, que estão sensíveis à vontade do Senhor. E o Senhor vai chamar essas pessoas para dentro. E o Senhor vai cingir elas,
né? E se fazer conhecido delas. Então eu penso que esse é um convite do Senhor para que a gente possa estar ouvindo mais, estar mais sensível a Deus. Lá no 6, 45:6, ele diz assim: para que saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Aprovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, tudo na nossa vida vem do Senhor. Os conflitos vêm para que a gente resolva os conflitos da nossa vida. Cresça nesses conflitos, né? O Senhor é criador de todas as coisas. Ele criou as trevas, mas Ele não criou para que as trevas nos perseguissem e nos machucassem. Mas o problema é que nós, sempre a nossa tendência pela carne, né? Pelos desejos carnais, pelos desejos da carne, a gente sempre tem a tendência em sempre estar. É como se fosse algo assim, nós nos inclinamos mais para as trevas do que para a luz, pela carne, pelo pecado, né, de Adão e Eva. E nós devemos buscar nos inclinar mais para a luz, né, para a vontade do Espírito. Aqui nós vamos ver todo o poder alcançado por Ciro veio de Deus. Em Esdras 1, Deus despertou o espírito de Ciro. Despertou o espírito de Ciro. Então nós temos que orar para que o Senhor venha despertar o nosso espírito, para que nós venhamos alimentar o nosso espírito e não a nossa carne. Parar de alimentar tanto a carne e começar a alimentar o Espírito Santo, o Espírito que está em nós através do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa chegar nesse lugar que o Senhor deseja que a gente venha chegar, para que a gente possa estar nesse lugar de honra, nesse lugar de promessa. Só em Deus nós temos promessa, e promessas de vitória, né? Eu falava com um jovem essa semana e ele falava: eu decidi servir a Deus porque em Deus eu tenho promessa para este tempo na terra. Se eu for obediente, se eu estiver na presença de Deus, se eu buscar o Senhor, eu tenho promessas de vida em abundância na terra. E depois que eu concluo o que eu tenho para fazer aqui, eu tenho promessa para a eternidade, para o outro lado também. Então, e no mundo, ele falou assim para mim: no mundo eu não tenho promessa, eu não tenho nada no mundo. O mundo, ele não oferece promessas, ele não oferece sonhos, ele não oferece as coisas pra gente. Nós não temos nada lá fora da presença de Deus que nos garanta. Mas quando nós estamos dentro da presença de Deus, temendo ao Senhor, buscando a Deus, deixando que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração e à nossa alma, ministre no nosso espírito, ele começa a testificar e ele começa a gerar em nós vida e vida abundante. Vida aqui, neste tempo. Não queira viver só a eternidade. O Senhor nos prometeu que aquele que obedecer comerá o melhor dessa terra. Então nós devemos tomar posse dessa promessa e querer viver o melhor dessa terra, nesta terra, neste tempo. Porque eu ouvi muito uma frase: para o povo de Deus não existe tempo ruim. Não existe crise. E aquele que está em obediência com Deus, não existe crise. Existe processos. Crise não existe. Existem os processos e aquele que está em Deus, ele tem o espírito quebrantado e ele entende que são processos. Mas ele continua na obediência, ele continua buscando a Deus, ele continua se fortalecendo, procurando se fortalecer na palavra, procurando estar em oração, procurando estar se consagrando, mesmo que ele saia para fora do aprisco, mesmo que ele esteja lá fora vivendo algumas coisas que não devia ser vivido, mas a alma dele, né, o coração dele sente sede, sente fome da palavra de Deus, sente fome da presença de Deus, sente saudade de estar ligado no aprisco, de estar ligado no corpo, de estar ali, né, junto com os irmãos da mesma fé, buscando o Senhor, buscando a presença de Deus. Então eu penso que Deus, ele quer realmente trazer
aqueles que estão de fora para dentro, e quer cingi-los, aqueles que ainda não conhecem ainda, né? O Senhor deseja também trazer para dentro e cingi-los, né? Para que eles conheçam e saibam que Deus é Deus. Amém? O Senhor me deu essa palavra e eu também li uma outra palavra que também me chamou a atenção. Ela está lá em Crônicas 15. A arca levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. E nessa passagem é muito interessante porque Davi sentiu falta da presença de Deus. Davi sentiu de trazer a presença de Deus para Israel, porque o povo estava esquecendo da presença de Deus. E aí tem uma versão que fala, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Isso se deu aqui ajudando Deus. Aqui, ó, no 22, Crônicas 15, 22. E que Enanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, e ensinava-os a entoá-lo, porque ele era entendido. E tem uma outra versão que fala porque eles haviam esquecido de entoar cantos a Deus, de louvar ao Senhor. E aí nós vamos ver nessa mesma passagem que Mical, vendo Davi se alegrando, pulando, dançando, fazendo coisas que não eram normal aos olhos dela, né? E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, e com zunido de buzinas e com trombetas, e com símbolos, fazendo zunido com laudes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo a Davi dançar e tocar, desprezou no seu coração. Ela desprezou e até chamou a atenção de Davi. Né? E Davi fala que ele estava fazendo isso para o Senhor. Davi era um adorador. Davi, ele amava adorar o Senhor. E ele sentiu de trazer a presença para Israel, para Jerusalém, né? Aqui, da casa de Obed-edom, trazer a presença para Jerusalém, porque o povo estava esquecendo de adorar o Senhor. Então eu te convido a você se lembrar novamente de adorar o Senhor, a você se lembrar do Deus vivo, se lembrar das coisas que Deus fez. Deus, né? O Senhor de toda a terra, o Criador de todas as coisas do céu e da terra, o Criador, o nosso Criador. A palavra de Deus, ela fala que a criatura anseia por ouvir a voz do seu Criador. E aí é onde eu penso que o Senhor, ele quer chamar os de fora, aqueles que estão de fora, e não importa se você já esteve dentro, mas se você está fora, né? Ou você está dentro, mas está sentindo como se estivesse fora. O Senhor, ele quer te chamar para perto, para dentro, porque ele fala assim: e mesmo que você não me conheça, mesmo que você não esteja perto, mesmo que você ainda não tenha intimidade, mesmo que você ainda não conheça o Senhor, ele quer te chamar para perto dele para te dar a vitória. Porque ele deu a vitória aqui para Ciro, o rei Ciro. E o rei Ciro libertou o povo de Israel da escravidão. Então talvez o Senhor quer te levantar para ser um libertador, né? Libertador de pessoas escravas, pessoas que estão sendo escravizadas pelo inimigo. Então eu te convido, em nome de Jesus, a ouvir a voz do nosso Senhor, do nosso Criador, do Deus vivo, né? Do início e fim, do alfa, do ômega, do início e o fim. O príncipe da paz, o grande El Shaddai, o santo de Israel, a luz do mundo. Nosso Deus, o nosso Senhor. Olha, Senhor, e peça: Senhor, pode me chamar porque eu vou, Senhor. Porque aqui o Senhor fala, né, que trouxe a Ciro, que chamou o seu escolhido. E o cingiu, ungiu, né? Assim diz o Senhor, é o seu ungido. A Ciro é quem toma pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar,
desarmar os reis. Talvez Deus está te chamando para que você venha desarmar reis. Né? Hoje em dia as pessoas elas estão todas armadas, a grande maioria está armada. E o Senhor precisa dessas pessoas como Ciro para desarmar reis. O Senhor estabelece, né? É o Senhor que estabelece, o Senhor tira, o Senhor coloca, é o Senhor que faz todas essas coisas. Então peça que o Senhor renove as tuas forças para a batalha e te encha da luz do Espírito, para que você tenha discernimento daquilo que deve ser feito nesse momento. Que o Senhor vai quebrando, né, os portões de bronze e vai despedaçando as trancas de ferro e dê a liberdade para você, para mim e para todos aqueles que estiverem vendo esse vídeo. Que o Senhor possa te dar liberdade para você fluir em Deus, fluir no Espírito, fluir na palavra, fluir no teu ministério, fluir no louvor, fluir aonde você estiver. Que você possa ser colocado para dentro, que a presença de Deus possa ser superabundante na sua vida e que você possa começar a sentir desejo de louvar, engrandecer esse nosso Deus Todo-Poderoso. E se você tiver que ensinar aqueles que esqueceram, Demanahamanai, Labassúria, Labaxedarás, que o Senhor possa colocar esse chamado, que o Senhor possa fazer arder o chamado de ensino no teu coração, para que você possa encarar este chamado com sabedoria, com dignidade, com muito, muito, muito amor, e que você possa ensinar aqueles que esqueceram que é sentir a real presença de Deus, que você possa trazer, como Davi, essa presença e ensinar que é a presença, como se deve sentir a presença de Deus, como você deve se abrir, desarmar a sua alma, o seu ser, para que você possa engrandecê-lo e louvá-lo, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, Ele é digno. Amém, meus amados? Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar vitória, mas Ele precisa que você diga sim e confie nele. Não olhe pelas tuas vistas, mas confie no Senhor, porque Ele te chamou. Foi Ele que falou que chamou, não foi o homem. Foi o próprio Senhor que o chamou. Ele estabelece reis. Ele remove reis e estabelece reis. Amém? Vamos orar. Glória a Deus, Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu te agradeço, Deus, pelo quebrantamento que o Senhor vai trazer aos corações. Eu te agradeço, Senhor, desde já, Pai, para que as pessoas que estiverem vendo, ouvindo esse vídeo, Pai, possam ser tocadas e possam ter entendimento, Pai, daquilo que o Senhor está falando, Deus. Que o Senhor possa introduzir nelas a Tua verdade, o verdadeiro louvor, Pai, para que elas venham, Deus, te conhecer mais e mais e venham estar dentro do centro do teu querer, Pai, do centro da tua vontade, Senhor, e possam ser libertadores, desarmadores de reis, Pai, libertadores de povos escravos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, começa nos libertando, Pai, e trabalhando no nosso espírito, despertando o nosso espírito, para que nós possamos fazer as tuas coisas, para que nós possamos realizar, Pai, o teu querer, Pai. Aonde o Senhor colocar as plantas dos nossos pés, que nós possamos ser levantados, Pai, e mantidos pela Tua presença. Em nome de Jesus, como Davi que foi sábio, Senhor, como Davi, Senhor, que foi sábio e sentiu que deveria trazer a Tua presença para mais perto dele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa estar tocando e abençoando a sua vida. E que você possa deixar que Deus trabalhe em você, em você, para que Ele seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde a todos.